Milionário encontra filho calmo enquanto mendiga negra sofria racismo na limpeza. A chuva caía pesada na cidade. As ruas estavam lamacentas e os pedestres, apressados, abriam guarda-chuvas a cada passo. Era um dia qualquer. Mas nada parecia normal para Lucas, o milionário que olhava tudo do conforto de sua limusine. Ele se sentia um gigante em um mundo de insetos insignificantes, ignorando os olhares suplicantes e as vozes perdidas de quem lutava por um lugar ao sol. Do lado de fora, um garoto negro encolhia-se sob a marquise de uma loja. Seu cabelo crespo estava ensopado e as roupas eram meras trapos, malogradas de tantas chuvas e frustrações. A bebida quente que ele vendia era apenas um pretexto para ser ignorado. Ele estava ali. Ponto. Enfrentando olhares hostis e sussurros de desprezo, enquanto a mãe, sua única proteção, se afastava cada vez mais das lembranças de um lar. Lucas, por sua vez, estava alheio. Ele olhava para o garoto e via apenas mais um mendigo, mais uma história que não se encaixava na sua realidade. Mas uma sensação estranha cresceu dentro dele. Algo like déjà vu, como se seus próprios fantasmas o seguissem. O que era aquilo? Um eco? Um chamado? E então o garoto levantou o olhar. Quando seus olhos se encontraram, foi como um choque elétrico. Há anos, Lucas não olhava para ninguém da mesma forma. E naqueles olhos havia uma intensidade que desafiava qualquer rico a ignorar. O menino sentia raiva, dor e algo mais. Um desejo desesperado por reconhecimento. E foi naquele instante que Lucas reconheceu o rosto, não como estranho, mas como uma parte de si mesmo que estava perdida há muito tempo. Lembrou-se de Sofia, aquela mulher que havia amado por um breve momento e que agora desaparecera na névoa da memória. Ele sabia que aquele garoto não era qualquer mendigo. Era seu filho ilegítimo, o resultado de uma relação rápida e que nunca tinha amparado. O coração de Lucas disparou e ele hesitou. O que fazer? Ignorar ou se conectar? A chuva aumentava a pressão, misturando-se com sua confusão. Uma multidão começou a se formar, e os rostos eram uma mistura de curiosidade e julgamento. Um grupo murmurava sobre o garoto, comentando o quanto era um peso para a sociedade, e Lucas viu a hipocrisia ali, como se ele mesmo, brilhando sob suas joias e roupas caras, não fosse parte do problema. Então, algo súbito. Um carro perdeu o controle, derrapando pela chuva escorregadia, e Lucas pulou para ajudar. O tempo parecia estagnar. Ele viu o menino se mover, instintivamente, mas o impacto foi destruidor. Machucado, teve que tomar uma decisão. Salvar a vida de um filho que ele nunca quis realmente reconhecer, ou continuar em sua bolha de privilégios. Enquanto ele caía no chão, pulsando de dor, encontrou uma mão pequena segurando a sua. Olhos cheios de lágrimas o encaravam, e a voz do garoto cortou a cacofonia ao seu redor. Pai, por favor, olha para mim. Eu sou seu filho. Era a única súplica que ele precisava ouvir. Agora, com a chuva misturada ao seu sangue, Lucas se viu em um dilema que não poderia mais ignorar. O peso das decisões pesava sobre ele. Poderia realmente enfrentar o passado e reconhecer essa nova responsabilidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu a mão pequena do garoto entrelaçando seus dedos, e naquele momento, todo o resto parecia desaparecer. O barulho da multidão, as vozes murmurantes, tudo se tornava um eco distante. Ele olhou nos olhos do filho e reconheceu nele um reflexo do seu próprio medo e remorsos. Mas, antes que pudesse processar tudo aquilo,
um grito cortou o ar. Fogo! Fogo! Era uma voz feminina, alta, e Lucas percebeu que as chamas começaram a lamparinar em um edifício próximo. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. Os rostos que antes observavam com curiosidade, agora revelavam terror. E a ordem virou caos. A chuva continua caindo, mas agora o cenário se tornava surreal, como se o tempo estivesse congelado e ao mesmo tempo se acelerando. Lucas estava preso entre o amor que começava a florescer e a realidade que lhe dizia para proteger seu status. O garoto, agora claro em sua mente, era a ponte para tudo que ele nunca reconheceu. Mas o fogo, sim, o fogo exigia sua atenção. E com a fúria das chamas se aproximando, ele percebeu que não podia continuar ali, paralisado pelo medo e pela incerteza. Vem, temos que ir! Ele gritou, puxando o garoto para fora da lama e daquilo que parecia ser um pesadelo coletivo. Mas enquanto tentavam correr, algo nas sombras capturou sua atenção. Uma figura familiar no meio do tumulto. Era Sofia, a mulher que ele havia amado, que agora se dirigia ao prédio em chamas. Sofia! Ele gritou, a lembrança dela aflorando como uma tempestade de emoções. Mas antes que pudesse pensar em correr até ela, uma explosão ensurdecedora irrompeu. A estrutura do edifício estremeceu, janelas estouraram e estilhaços de vidro cortaram o ar. O garoto, que até então parecia tão forte, colapsou em um instante de desespero. Pai! Ele gritou, as lágrimas misturadas à chuva. A cena à sua frente se desdobrava em um pesadelo. As pessoas gritando, correndo em direções diferentes, e a fumaça enegrecendo o céu. Lucas, com o peito apertado, decidiu. Um instante de clareza em meio ao horror. Ele não poderia perder mais alguém. Ele correu em direção a Sofia, que agora estava tentando ajudar outras pessoas a sair. Sofia, o que você está fazendo aqui? É perigoso. Sua voz era uma mistura de preocupação e amor. Mas quando ela virou o rosto, havia algo diferente em seus olhos. Um brilho intenso, não de esperança, mas de desespero. Lucas, eu preciso te contar a verdade. Ela começou, mas o estrondo de uma nova explosão a interrompeu, e o chão sob os pés de Lucas começou a tremer. A verdade? O que poderia ser tão devastador? Naquele momento, o incêndio não era a única ameaça. Enquanto a fumaça se espalhava, uma sombra pairava sobre o passado que Lucas achava que tinha enterrado. Ele viu algo nas mãos de Sofia. Um pedaço de papel que parecia um antigo atestado de paternidade. Ele é seu filho, Lucas, ela gritou, antes de ser engolida pela confusão. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, e a realidade que ele conhecia se despedaçava. A verdade estava prestes a explodir, mas como em todas as histórias, o que parece ser claro pode se tornar obscuro. E enquanto ele tentava entender a profundidade daquelas revelações, outra onda de dor e confusão se aproximava, pronta para consumir. E no centro de tudo, seu filho que sempre esteve ali, implorando por reconhecimento, enquanto o mundo pegava fogo ao seu redor. Como ele poderia escolher entre o passado e um futuro que agora parecia um labirinto sem saída? As chamas ameaçavam consumir tudo, inclusive as verdades que estavam prestes a ser reveladas. Lucas estava paralisado. As palavras de Sofia, ele é seu filho, Lucas, ecoavam em sua mente como um clarim, mas não havia tempo para pensar. A fumaça densa começou a se espalhar pelo ar, e o calor das chamas se tornava insuportável. Ele olhou para o garoto, que estava em um estado de choque profundo. O que você quis dizer? Lucas gritou, tentando se aproximar de Sofia, mas a multidão em pânico dificultava a passagem. O medo gripava seu coração, enquanto ele se sentia dividido entre as coisas que nunca tinha feito e as oportunidades que agora escorriam de suas mãos. Pai, vamos! Precisamos sair. O menino puxou por ele, as pequenas mãos tremendo.
Lucas finalmente percebeu a gravidade da situação. A vida do garoto estava em suas mãos, assim como a verdade que Sofia parecia desesperada para revelar. Um gemido profundo irrompeu do fundo de sua alma, misturado com o caos ao redor. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão ligeira estourou do edifício. E dos escombros, um homem surgiu correndo, seu rosto coberto de fuligem e dor. Lucas o reconheceu com um sobressalto. Era um dos homens de sua equipe, um executivo que havia se envolvido em inúmeras reuniões com ele, mas que sempre estivera à sombra do seu sucesso. E naquele momento, ele estava carregando algo nas mãos. Lucas, o menino está lá, dentro! O homem gritou, seus olhos arregalados, transbordando uma mistura de medo e desespero. Estamos evacuando! Mas eles não conseguiram resgatar todas as crianças. A adrenalina disparou. O que o executivo havia apenas insinuado deixou Lucas em estado de choque. Ele não podia perder seu filho. E, ao mesmo tempo, a ligação com Sofia vinha à tona. O que mais ela sabia? O que mais ele havia ignorado? Ele é seu filho! Para de hesitar! Sofia gritou, mas Lucas sentiu que a realidade estava desmoronando sobre ele. E se aquele menino, que agora suplicava por seu amor e proteção, fosse o símbolo de tudo que ele nunca quis encarar? O pai que ele nunca foi. Os primeiros gritos começaram a se transformar em clamores. De pânico, uma mulher estava caída no chão, implorando por ajuda. Havia joias e malas caindo pelas mãos de outros. O egoísmo da sobrevivência atropelando o senso de humanidade. Lucas olhou para o garoto, que agora estava paralisado, com o rosto pálido, ao processar que talvez o mundo que ele havia conhecido estava prestes a se desintegrar. Pai, olha para mim! O garoto gritou novamente. E naquele clamor, algo dentro de Lucas se quebrou. Ele estava prestes a responder, quando mais uma explosão silenciou o ar como um trovão. A estrutura do edifício rangia, e ele viu pessoas ao seu redor começando a cair. No meio da confusão, o garotinho desabou, um peso monstruoso de desespero se apoderando dele. Por favor, não me deixe! Ele chorou, e as palavras perfuraram o coração de Lucas como facas afiadas. E em um instante, tudo mudou. O garoto começou a se contorcer, e Lucas percebeu que algo estava errado. Era como se uma onda invisível tivesse tomado conta dele. Ele olhou novamente para Sofia, e então soube. Não era apenas o medo daquele incêndio, mas algo maior, mais sombrio. O garoto começou a se transformar, mudando de forma diante de seus olhos. Sua pele, que outrora fora escura e cheia de vida, começava a desvanecer. Lucas está se revelando! Sofia berrou, mas Lucas estava paralisado, horrorizado. Ele assistiu enquanto o garoto se tornava uma sombra, dissolvendo-se no ar, como se nunca tivesse existido. A cena era surreal. O desespero havia se tornado cristalino. Quase em um sussurro, ele ouviu Sofia dizer: "Foi tudo planejado. Nós estamos em perigo." As peças começavam a se encaixar em sua mente, mas antes que pudesse gritar, o chão sob eles desabou. Ele sentiu uma mão puxá-lo, e o último olhar que teve de Sofia era de um desespero indescritível. E tudo se apagou. No silêncio do colapso, Lucas se viu questionando essa nova realidade. Que verdade havia se escondido atrás do fogo e do caos? Quem era realmente seu filho? E o que devia fazer agora, quando tudo parecia estar desmoronando, levando junto as respostas que tanto buscou? Lucas acordou em um lugar indistinto, seu corpo pesado como se estivesse afundando em um mar de dor e confusão. Ele piscou, ajustando seus olhos à luz difusa que filtrava através dos escombros. A fumaça ainda dançava no ar, mas agora era apenas uma névoa distante. Ele se levantou, atordoado, tentando recordar o que tinha acontecido e onde estava. O eco do caos e os gritos ainda reverberavam em sua mente. Um frio intenso percorria seu corpo. Ele se lembrou do garoto.
Seu filho. Mas onde estava ele? Lucas começou a procurar ao redor, chamando por ele. Filho, onde você está? Sua voz soava trêmula e desesperada. Como um reflexo de suas súplicas, a fumaça ao redor começou a se dissipar, revelando um cenário de destruição. Paredes em ruínas, cristais quebrados, pedestres em pânico. O que havia acontecido? Então, um movimento ao seu lado o fez congelar. Um corpo estava se contorcendo sob um pedaço de concreto. Ele se aproximou em um salto, as mãos tremendo. Ao erguer os destroços, a visão que se revelou o atingiu como um soco no estômago. Era Sofia, sua ex-amante, com um corte profundo na cabeça e o olhar perdido. O coração de Lucas disparou. Sofia, você está bem? Ele se inclinou tenso. Ela abriu os olhos devagar e o medo começou a se misturar com algo mais, um reconhecimento. Lucas, o garoto. Ele. A voz dela era um sussurro fraco, entrecortado pela dor. Lucas queria gritar, mas a urgência das palavras de Sofia o deteve. Ele não é só seu filho. O mundo pareceu parar ao ouvir isso. A confusão tornou-se uma tempestade dentro dele. O que você quer dizer? A cada palavra de Sofia, um novo pedaço de sua realidade desmoronava. Como não? Ele é nosso filho, Lucas. O pânico nos olhos de Sofia mostrava que não era mais uma questão de revelação, era um grito de alerta. E você precisa saber a verdade sobre ele e sobre nós. Num impulso, Lucas se levantou, sentindo o peso da revelação e da dor. Nós? Ele se virou, buscando o garoto entre a multidão, mas não havia sinal dele, e a sensação de angústia era insuportável. O que Sofia estava tentando dizer? O tempo parecia se arrastar, e a pressão aumentava no peito de Lucas, quase como se ele estivesse sendo afogado pela realidade nova e cruel. Então, o clima mudou abruptamente. Uma nova explosão, mais forte que a anterior, e os escombros que pareciam calmos começaram a ruir novamente. Uma onda de fumaça e calor tomou conta de tudo, e Lucas agarrou Sofia, puxando-a para longe. Mas enquanto corriam, o cenário se transformou ainda mais. Do nada, um grupo de homens surgiu entre os escombros. Eles vestiam fardas, mas com um emblema desconhecido. Suas expressões eram severas e determinadas. Afastem-se! Isso é uma zona de contenção. Um deles apontou uma arma. Lucas estremeceu. O que está acontecendo aqui? Sofia, com as mãos levantadas, disse. Você não entende. Eles estão aqui por causa do menino. Lucas olhou para ela. O que você quer dizer? Confusão e um nó na garganta. Do que você está falando? E então, algo macabro aconteceu. Um dos homens riu. Um riso que ecoou como um grito de desespero. O menino, o garoto que você chama de filho, não é quem você pensa que é. Ele é a chave. Aquelas palavras dispararam alarmes em sua mente. Lucas olhou de volta para Sofia, buscando um porto seguro em meio à tempestade. Antes que pudesse processar, outro ruído, algo se movendo nas sombras. Uma figura se afastava da fumaça. Era o garoto, mas não era a mesma criança que estava em seus braços momentos antes. Os olhos, uma mistura de luz e trevas, mostravam uma sabedoria que não pertencia a uma criança. Ele avançou para Lucas e Sofia. A expressão de desespero tinha se tornado fria, calculista. Papai, ele disse, sua voz ecoando como se tivesse vindo de algum lugar longínquo. Você está atrasado. Agora você sabe a verdade. O chão tremeu novamente. E com isso, a realidade de Lucas desmoronou diante de seus olhos. As promessas, os medos, a identidade de seu filho, tudo estava prestes a mudar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Lucas ficou parado, a boca seca e o coração acelerado. O garoto diante dele parecia estar em um transe, enquanto as palavras de Sofia ecoavam na sua mente. Ele é nosso filho. Mas como?
A realidade começava a se desintegrar e ele se sentia perdido. Pai, você não sabe o que está prestes a acontecer, o garoto disse. Sua voz, calmamente carregada de uma sabedoria que um menino não deveria ter. Lucas olhou ao redor, a fumaça engolfando o ambiente, chamando sua atenção. Ele precisava agir, mas a cena à sua frente se tornava mais confusa. Aos poucos, o garoto começou a se transformar. Tudo que era físico se tornava uma sombra, luz e escuridão. O que estava acontecendo? Então, do nada, a figura que parecia uma criança começou a mudar ainda mais. Com um movimento repentino, um brilho azul começou a pulsar. Lucas estava em choque total. Ele se lembrou das histórias que Sofia contava sobre mundos paralelos e realidades diferentes. Estaria seu filho envolvido em algo assim? Desperte, Lucas! O garoto gritou. Às vezes, a realidade é mais complexa do que parece. E feito uma torrente, uma onda de energia tomou conta do espaço. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Foi quando um grito estridente cortou o ar. Sofia! Era a voz de um homem, um estranho para Lucas, que apareceu entre os escombros, coberto de sangue e sujeira. Ele se aproximava rápido, e ao vê-lo, o garoto fez uma pausa. Você! O que está fazendo aqui? Eu não sabia que você estava vivo. O homem respondeu, com os olhos arregalados. E qualquer sensação de alívio foi substituída por desconfiança. Precisamos sair. Não posso deixar que isso aconteça de novo. Lucas, sem entender, olhou de um ao outro. O que vocês dois estão escondendo? A tensão no ar era palpável. A figura de Sofia, ainda indefesa no chão, então soltou um gemido. Lucas, é verdade. Ele é parte desse plano que não tem volta. E qual plano? A raiva fervia nas veias de Lucas. O que você escondeu de mim? Ele se virou para o homem. E você? Quem é você? Aquela pergunta estava prestes a desencadear uma reação intensável. O estranho se virou e, com um gesto rápido, tirou uma arma do bolso. O mundo de Lucas virou de ponta cabeça. Sofia, diga-lhe a verdade. O homem disparou, sua expressão transformada em desespero. Um disparo ecoou e tudo se congelou. O garoto gritou, mas o som do projétil cortou o ar. No momento do impacto, ocorreu algo sobrenatural. Um campo de energia emanou do garoto. E uma explosão de luz envolveu tudo. O fogo e a fumaça foram empurrados para longe, como se uma força invisível tivesse arrancado a realidade de seus eixos. Lucas sentiu que estava sendo puxado. O homem foi lançado para trás e Sofia gritou enquanto se protegia do clarão. O garoto começou a brilhar intensamente, seus olhos adquirindo uma cor que nenhum humano deveria ver. O passado está prestes a se desvelar, Lucas, mas você precisa escolher. Escolher o quê? Lucas gritou, enquanto a realidade parecia girar em torno dele. Entre o que você pensa que sabe e o que virá. O garoto terminou, sua voz ecoando em múltiplas camadas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão, e nesse instante, Lucas percebeu que o garoto não era só uma criança perdida, mas alguém que carregava a chave de um segredo monumental, que poderia, ou não, destruir tudo o que Lucas acreditava ser verdade. E assim, no meio do caos e da luz ofuscante, Lucas viu seu passado colidir com o presente, revelando um futuro incerto e carregado de consequências. Com a pergunta dele pendurada no ar, o destino transformava-se, enquanto a linha entre filho e inimigo se esvanecia, deixando apenas uma única crescer, a dúvida. O que vai acontecer agora? Lucas estava paralisado. A realidade ao seu redor mexia, pulsava, e as vozes dissonantes pareciam ecoar em sua mente. O garoto, antes uma criança inofensiva, agora se erguia como uma figura de sombras. E luz, um reflexo sombrio de algo muito maior. O que vai acontecer agora?
Mais uma vez, a pergunta se repetia em sua mente, mas ele sabia que a resposta estava lá, flutuando entre o caos. Então, no meio desse instante suspenso, Sofia, com uma força improvável, conseguiu se levantar. Seu rosto estava ensanguentado, mas seus olhos brilhavam intensamente. Lucas, o que eu não disse antes, precisa saber agora, gritou, e a urgência em sua voz cortou o ar pesado como uma faca. O garoto, ao seu lado, estava se transformando em uma entidade. Seus olhos reluziam como estrelas em um céu escuro. Lucas sentiu um calafrio. Você precisa escolher. O garoto começou, mas uma nova explosão irrompeu, cortando sua fala, e mais uma. Vês, tudo virou um caos. Fujam! Alguém gritou lá atrás. Mas antes que Lucas pudesse pensar em agir, a luz azul que envolvia o garoto começou a brilhar ainda mais intensamente. Um turbilhão de energia girou ao seu redor, quase como um redemoinho. Nesse instante, uma potência incontrolável os envolveu. Lucas sentiu uma força inexplicável se formando entre eles. Era como um laço que conectava pai e filho. Mas havia algo sombrio ali. O garoto curvou-se dolorosamente, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Não posso manter! Ele gritou. E Sofia olhou com desespero. Lucas, ele está se sacrificando! O coração de Lucas disparou. O que você está dizendo? Sofia entrelaçou as mãos, uma súplica em seu olhar. Você precisa salvá-lo. A verdade é que ele não é apenas seu filho. Ele é parte de algo mais, algo que nunca deveria ter sido trazido à existência. O garoto ergueu suas mãos e uma onda de energia se expandiu, mas não era energia, era dor. Como um grito que se materializou em um relâmpago. Lucas queria correr, mas algo o prendia ali. Ele assistiu horrorizado, enquanto o garoto se contorcia. Então, um silêncio tão profundo quanto o abismo caiu sobre eles. E de repente, a sombra do garoto se desfez em uma luz intensa, como se a definição do que era mudasse a cada segundo. Você não sabe a verdade, Lucas. A voz não era mais dele. Era agora um eco de muitos, cada sílaba ressoando em diferentes tonalidades. Por que eu? Por que você? Nesse exato momento, a figura atrás de Sofia avançou. Por que você fez isso, Lucas? O homem delirou com raiva. Por que você ficou cego a tudo? Ele foi criado, Lucas. Criado para ser poderoso. Para cumprir um propósito. Poderoso? O que isso significava? Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. E a dor começou a se unir a uma sensação de traição. Você. Quem é você? A expressão de consternação dele se transformou em um choque que ninguém poderia ignorar. Eu sou Nando, seu irmão, o homem declarou, e as palavras tombaram como uma pedra no silêncio. Um irmão? Lucas não tinha um irmão. Sofia e eu, nós tínhamos um plano. Mas você teve que interferir, não teve? As revelações começaram a se acumular, ficando mais pesadas, como se a estrutura de sua própria vida estivesse desmoronando. Nando continuou. Ele é a chave para tudo, Lucas. Para o que somos, para o que fomos. O garoto se contorceu novamente, e as paredes do lugar começaram a tremer. Aos poucos, ele se tornava translúcido. Você não pode deixá-lo ir. Ele é nossa única esperança. Nando rugiu, mas o semelhante grito de dor do garoto abafou tudo. Neste estado de confusão, Lucas olhou para Sofia. A mulher que ele amava, agora envolvida em um labirinto de mentiras e verdades. Sofia, o que está acontecendo? O que você escondeu? Ela hesitou, e o tempo parecia congelar novamente. Lucas, não há tempo. Você precisa decidir se vai salvá-lo ou deixar tudo isso se perder. O chão começou a ceder. Lucas olhou para o garoto em meio ao caos. Uma parte dele queria gritar, outra só queria entender. O que vai acontecer agora? Perguntou ele, mas a resposta estava se evaporando na fumaça densa ao redor. E no instante em que a luz do garoto se extinguia, a escuridão se aproximava, trazendo consigo um mistério que gelava a alma.
Lucas estava paralisado. A realidade ao seu redor mexia, pulsava, e as vozes dissonantes pareciam ecoar em sua mente. O garoto, antes uma criança inofensiva, agora se erguia como uma figura de sombras e luz. Um reflexo sombrio de algo muito maior. O que vai acontecer agora? Mais uma vez a pergunta se repetia em sua mente. Mas ele sabia que a resposta estava lá, flutuando entre o caos. Então, no meio desse instante suspenso, Sofia, com uma força improvável, conseguiu se levantar. Seu rosto estava ensanguentado, mas seus olhos brilhavam intensamente. Lucas, o que eu não disse antes? Precisa saber agora! Gritou, e a urgência em sua voz cortou o ar pesado como uma faca. O garoto, ao seu lado, estava se transformando em uma entidade. Seus olhos reluziam como estrelas em um céu escuro. Lucas sentiu um calafrio. Você precisa escolher. O garoto começou, mas uma nova explosão irrompeu, cortando sua fala. E mais uma vez, tudo virou um caos. Fujam! Alguém gritou. Lá atrás. Mas antes que Lucas pudesse pensar em agir, a luz azul que envolvia o garoto começou a brilhar ainda mais intensamente. Um turbilhão de energia girou ao seu redor, quase como um redemoinho. Nesse instante, uma potência incontrolável os envolveu. Lucas sentiu uma força inexplicável se formando entre eles. Era como um laço que conectava pai e filho, mas havia algo sombrio ali. O garoto curvou-se dolorosamente, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Não posso manter! Ele gritou, e a pressão aumentou. E então, um silêncio. Uma quietude tão profunda que o próprio tempo parecia hesitar. Naquele momento, as sombras ao redor do garoto se transformaram, revelando uma imagem que Lucas nunca poderia ter antecipado. Enquanto a luz branca se intensificava, Lucas viu, não um menino, mas uma entidade de imenso poder. Das feições do garoto se desfizeram em uma sinfonia de luz e escuridão. Você não sabe a verdade, Lucas. A voz que falava não era mais do filho. Era uma mistura de 1000 ecos. E todavia, em um instante de clareza, tudo mudou. A explosão na realidade e a luz se contorceram, e Lucas se viu em um mundo que não reconhecia. De repente, uma figura familiar apareceu na borda do caos. Uma mulher, de cabelos ondulados e olhar penetrante que Lucas não via há anos. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios. Uma sussurro de incredulidade. Você não deveria estar aqui. A mulher gritou, e havia medo em sua voz que congelou o ar. Lucas percebeu que a abertura da dimensão estava revelando verdades profundas. Eles não podem descobrir. Descobrir o quê, mãe? Sua expressão se contorcia entre a confusão e um medo crescente. Antes que ela pudesse responder, o garoto, agora envolto em uma aura sobrenatural, gesticulou como se protestasse contra algo que Lucas não conseguia compreender. O que quer que esteja acontecendo, precisa acabar. A mãe de Lucas declarou, uma fúria ardendo. Então, um clarão repentino iluminou a cena. E por um breve momento, Lucas viu seu passado. Momentos de risos, segredos, uma vida que nunca soubera que tinha. Você é parte da linhagem, Lucas, a mãe exclamou. Mas o tempo estava se esgotando. E ele, não é apenas seu filho, ele é a chave para tudo que está por vir. Não, isso não pode ser verdade! A voz de Lucas tremia, enquanto as informações começavam a se mover como correntes em seu pensamento. As linhas entre o que era real e o que era ilusão se desfaziam. O olhar do garoto tornou-se sombrio e resplandecente ao mesmo tempo. Vá, pai, eu vou. Você precisa proteger o que é seu. Ele gritou, e a intensidade da sua mensagem atingiu Lucas com um peso que caiu como um muro. Protege o quê? O que você é? O que estamos enfrentando? Mas não havia tempo. O chão sob seus pés se partiu, abrindo uma fenda voraz que engoliu o desespero. E, antes que o terror se instalasse, a verdade irrompeu no ar como um trovão. O menino não era só um filho perdido. Ele era parte de algo muito maior.
um legado seletivo e sombrio que Lucas ignorara por tanto tempo. O que parecia um amor negado agora era um conflito ancestral, provocando a tensão que queimava entre eles. Enquanto a realidade em seus tornos se desvaneceu em um borrão, a última imagem que viu foi o garoto se esvaindo em luz e sombras. E suas palavras ecoando. Escolha sabiamente, Lucas. A verdade é a única forma de salvar o que você ainda pode salvar. E assim Lucas ficou lá, entre o abismo e o desconhecido, com um último sussurro de sua mãe ressoando. O que realmente significava ser pai? E mais importante, quem era ele de fato? A pergunta pairava no ar, enquanto tudo desmoronava. Lucas estava paralisado. A realidade ao seu redor mexia, pulsava, e as vozes dissonantes pareciam ecoar em sua mente. O garoto, antes uma criança inofensiva, agora se erguia como uma figura de sombras e luz. Um reflexo sombrio de algo muito maior. O que vai acontecer agora? Mais uma vez, a pergunta se repetia em sua mente. Mas ele sabia que a resposta estava lá, flutuando entre o caos. Então, no meio desse instante suspenso, Sofia, com uma força improvável, conseguiu se levantar. Seu rosto estava ensanguentado, mas seus olhos brilhavam intensamente. Lucas, o que eu não disse antes, precisa saber. Agora, gritou, e a urgência na sua voz cortou o ar pesado como uma faca. O garoto, ao seu lado, estava se transformando em uma entidade. Seus olhos reluziam como estrelas em um céu escuro. Lucas sentiu um calafrio. Você precisa escolher. O garoto começou, mas uma nova explosão irrompeu, cortando sua fala. E mais de uma vez tudo virou um caos. Fujam! Alguém gritou lá atrás. Mas antes que Lucas pudesse pensar em agir, a luz azul que envolvia o garoto começou a brilhar ainda mais intensamente. Um turbilhão de energia girou ao seu redor, quase como um redemoinho. Nesse instante, uma potência incontrolável os envolveu. Lucas sentiu uma força inexplicável se formando entre eles. Era como um laço que conectava pai e filho. Mas havia algo sombrio ali. O garoto curvou-se dolorosamente, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Não posso manter! Ele gritou, e a pressão aumentou. E então, um silêncio. Uma quietude tão profunda que o próprio tempo parecia hesitar. Naquele momento, as sombras ao redor do garoto se transformaram, revelando uma imagem que Lucas nunca poderia ter antecipado. Enquanto a luz branca se intensificava, Lucas viu, não um menino, mas uma entidade de imenso poder. As feições do garoto se desfizeram em uma sinfonia de luz e escuridão. Você não sabe a verdade, Lucas. A voz que falava não era mais do filho. Era uma mistura de 1000 ecos. E todavia, em um instante de clareza, tudo mudou. Explosão na realidade e a luz se contorceram, e Lucas se viu em um mundo que não reconhecia. De repente, uma figura familiar apareceu na borda do caos. Uma mulher, de cabelos ondulados e olhar penetrante que Lucas não via há anos. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios, um sussurro de incredulidade. Você não deveria estar aqui. A mulher gritou, e havia medo em sua voz que congelou o ar. Lucas percebeu que a abertura da dimensão estava revelando verdades profundas. Eles não podem descobrir. Descobrir o quê, mãe? Sua expressão se contorcia entre a confusão e um medo crescente. Antes que ela pudesse responder, o garoto, agora envolto em uma aura sobrenatural, gesticulou como se protestasse contra algo que Lucas não conseguia compreender. O que quer que esteja acontecendo precisa acabar, a mãe de Lucas declarou, uma fúria ardendo. Então um clarão repentino iluminou a cena, e por um breve momento, Lucas viu seu passado. Momentos de risos, segredos, uma vida que nunca soubera que tinha. Você é parte da linhagem, Lucas, a mãe exclamou. Mas o tempo estava se esgotando. E ele não é apenas seu filho. Ele é a chave para tudo o que está por vir. Não,
Isso não pode ser verdade. A voz de Lucas tremia, enquanto as informações começavam a se mover como correntes em seu pensamento. As linhas entre o que era real e o que era ilusão se desfaziam. O olhar do garoto tornou-se sombrio e resplandecente ao mesmo tempo. Vá, pai! Eu vou! Você precisa proteger o que é seu! Ele gritou, e a intensidade da sua mensagem atingiu Lucas com um peso que caiu como um muro. Protege o quê? O que você é? O que estamos enfrentando? Mas não havia tempo. O chão sob seus pés se partiu, abrindo uma fenda voraz que engoliu o desespero. E antes que o terror se instalasse na mente de Lucas, ele percebeu. Justo quando a escuridão ia engoli-lo, Nando, o homem que se apresentou como seu irmão, fez um movimento inesperado. Ele levantou a arma e, sem hesitar, disparou. Uma bala que parecia se mover em câmera lenta. Não! O grito de Sofia era um eco de horror. A bala atingiu o garoto em cheio, e seu corpo se iluminou em um clarão ofuscante antes de se desfazer em poeira. O que aconteceu depois foi o silêncio ensurdecedor. A luz explodiu e com ela todas as verdades escondidas e nunca ditas. O ar ficou pesado, e a realidade de Lucas ruía enquanto ele se esforçava para entender. Você matou meu filho! Ele gritou, a dor cravando-se em seu peito como uma faca. Mas Nando não respondeu. Ele parecia de repente perdido, olhando para o lugar vazio onde o garoto estivera. Você não entende, Lucas. Ele começou a dizer com os olhos cheios de desespero. Eu não entendo? Você só destruiu tudo. Ele era a chave. Você matou a única chance de salvação? Lucas gritou, cada palavra expedindo um pedaço de sua sanidade. Sinto muito. Eu não sabia. Ele não era só um menino. Ele era o que fomos, o que faríamos. Nando começou a chorar. E aquela cena de desespero era quase insuportável de ver. O chão começou a tremer. Sofia estava caída no chão, e a realidade ao redor de Lucas começava a desmoronar. Mãe, o que está acontecendo? Ele gritou, mas não houve resposta. Então, de repente, uma onda de luz azul surgiu. A mãe de Lucas se transformou em algo etéreo. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria ancestral. Lucas, agora você deve entender que você mesmo não é apenas quem pensa ser. O garoto que você perdeu era uma parte de você. Uma fissura profunda se abriu entre eles, e a verdade consumiu Lucas em um turbilhão. O que isso quer dizer? Ele berrou, mas já não havia respostas. Apenas o eco do vazio, enquanto a fenda engolia tudo ao redor. E nesse momento, Lucas se deu conta. Tudo o que ele conhecia, tudo o que ele era, estava prestes a se desvanecer. E quem realmente era, em essência, precisava ser descoberto. A escuridão se aproximava, e ele entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como proteger o que ele ainda não compreendia? E o que mais estava oculto em seu passado? A única certeza era que a luta pela verdade ainda não havia terminado, e a próxima revelação poderia ser devastadora. Lucas estava paralisado. A realidade ao seu redor mexia, pulsava, e as vozes dissonantes pareciam ecoar em sua mente. O garoto, antes uma criança inofensiva, agora se erguia como uma figura de sombras e luz, um reflexo sombrio de algo muito maior. O que vai acontecer agora? Mais uma vez a pergunta se repetia em sua mente, mas ele sabia que a resposta estava lá, flutuando entre o caos. Então, no meio desse instante suspenso, Sofia, com uma força improvável, conseguiu se levantar. Seu rosto estava ensanguentado, mas seus olhos brilhavam intensamente. Lucas, o que eu não disse antes, precisa saber agora! Gritou, e a urgência na sua voz cortou o ar pesado como uma faca. O garoto ao seu lado estava se transformando em uma entidade. Seus olhos reluziam como estrelas em um céu escuro. Lucas sentiu um calafrio. Você precisa escolher.
O garoto começou, mas uma nova explosão irrompeu, cortando sua fala. E mais uma vez tudo virou um caos. Fujam! Alguém gritou lá atrás. Mas antes que Lucas pudesse pensar em agir, a luz azul que envolvia o garoto começou a brilhar ainda mais intensamente. Um turbilhão de energia girou ao seu redor, quase como um redemoinho. Nesse instante, uma potência incontrolável os envolveu. Lucas sentiu uma força inexplicável se formando entre eles. Era como um laço que conectava pai e filho. Mas havia algo sombrio ali. O garoto curvou-se dolorosamente, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. Não posso manter, ele gritou. E a pressão aumentou. E então, um silêncio. Em meio a isso, o chão começou a tremer. Lucas olhou ao redor e tudo parecia desmoronar, como se o universo estivesse colapsando. Sofia gritou de novo, mas Lucas mal conseguia ouvir. A luz engrossava e, de repente, o garoto dispersou em uma poeira dourada. No auge do caos, algo se agitou entre as sombras. Uma figura familiar materializou-se. Lucas estremeceu ao reconhecer Nando, seu irmão, que havia desaparecido há anos. Nando! A palavra saiu com dificuldade, como um eco do passado. O homem estava pálido, os olhos arregalados e a respiração ofegante. Lucas, não adianta! Nando gritou, com uma mistura de pena e desespero. Eu não deveria estar aqui. Ele não é seu filho. Ele é a sua condenação. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Como? O que você está dizendo? O coração de Lucas batia freneticamente. Sua mente lutava com a avalanche de informações. Ele não podia acreditar no que ouvia. Nando sempre esteve fora, sempre distante, e agora surgia neste momento infernal, trazendo acusações sem sentido. Aquilo que você ama é a mesma coisa que vai acabar com você. Nando disparou. Você não entende? Ele é a chave para o que estamos lutando. Mas se você se envolver, tudo estará perdido. Enquanto isso, o espaço ao redor deles começou a se distorcer. A energia estava se tornando insuportável. A imagem de Sofia, ainda ensanguentada, tremeluzia, e Lucas lutava para compreender. O que você quer dizer? Ele é meu filho. Nesse instante, a verdade estava prestes a desmoronar de vez. Nando ergueu a mão, e no seu toque, a imagem do garoto começou a se reformular, como se um filme estivesse retrocedendo. E então veio a revelação bombástica. O espírito que Lucas pensara ter perdido era, na verdade, uma manifestação do que ele nunca aceitara. Milhões de fragmentos de si mesmo. O garoto não era apenas uma extensão do seu DNA. Ele era uma fonte de poder, mas não era dele. Nunca foi. Ele pertence a um legado antigo. Você precisa entender, Lucas. Você não é quem pensa que é. Você é parte deles. As palavras soaram como rajadas de vento durante uma tempestade. Ao olhar para Nando, um novo entendimento tomou forma. Ele não era apenas um irmão. Ele era parte do mesmo plano maligno, parte de um jogo que Lucas nunca quis jogar. A realidade começava a ganhar contornos distorcidos. Nando, você está mentindo! E nesse momento uma nova explosão cortou o ar. O chão se despedaçou sob os pés e toda a estrutura começou a ceder. Os dois foram quase lançados para trás. A fenda que se abria à sua frente revelava um abismo. Nando, desesperado, agarrou Lucas e disse: Você tem que ir. Salve o que sobrou de você. E você? Lucas gritou, mas Nando deu um passo para trás. A figura dele desaparecia lentamente, como uma sombra ao pôr do sol. As luzes que antes brilhavam com força, agora eram opacas. A atmosfera pesada. Quanto mais você se apegar ao seu passado, mais difícil será. Nando desapareceu em um relâmpago de luz, e com isso, Lucas ficou diante da fenda, a verdade pulsando em sua pele. O garoto formado pelo amor que ele acreditava ter era um eco de suas falhas, uma extensão do seu próprio eu.
um ser capaz de alterar a linha da realidade. E nesse momento, Lucas se viu diante de um dilema maior. Ele tinha que escolher entre o amor que pretendia salvar e o legado que talvez fosse a sua ruína. Enquanto a turbulência aumentava, a única certeza era que a jornada estava longe de acabar. O passado, o presente e um futuro incerto se entrelaçavam. Essa decisão poderia não apenas mudar a vida dele, mas o destino de todos ao seu redor. A única pergunta agora era: ele conseguiria enfrentar a si mesmo? A luz começou a se dissipar antes de Lucas, revelando um vazio que não sabiam se era seu destino ou uma nova oportunidade. O abismo se alargava, e ele sentiu o coração acelerar. Uma tempestade de emoções transbordando. Escolha, Lucas. O grito de Sofia ainda ecoava em sua mente. Mas agora havia uma nova determinação dentro dele. Ele olhou para Nando, seu irmão, e viu mais do que um homem perdido. Ali estava a consequência de escolhas passadas, que ele nunca teve coragem de encarar. Se você tiver a chance de mudar, faça isso por nós, Lucas gritou. E naquela fração de segundo, algo dentro dele se quebrou. Com um passo à frente, ele se lançou ao abismo, não por si mesmo, mas pelo garoto que havia perdido, por tudo o que ele poderia ser. Eu não vou deixar você ir, ele berrou, e sentiu a energia ao seu redor explodir como um relâmpago, conectando-se à luz que emanava do menino. O restante do mundo desabou à sua volta, enquanto a cena mudava. O garoto apareceu, não mais uma criança, mas uma forma pura de luz, com um olhar que refletia tanto dor quanto compreensão. Pai, ele disse, sua voz ecoando como um cântico. E naquele instante, Lucas decidiu: estamos juntos, para sempre. Em um movimento explosivo, a energia se cristalizou em um feixe de luz, envolvendo Nando e Sofia. Eles também eram parte daquela história, parte daquela escolha de amor. Isso, ajude-me, Nando pediu, a expressão de arrependimento agora transparecendo. A luz preencheu o espaço, não como um fim, mas como um renascimento. Lucas sentiu a presença de seu filho, agora uma parte dele, e tudo fez sentido. Nós somos mais do que nosso passado, e juntos podemos mudar isso. A escuridão retrocedeu e uma nova realidade começou a se formar. Um futuro onde todos pudessem coexistir, onde as verdades não eram escondidas, mas celebradas. Lucas olhou para Sofia e Nando. Vamos reconstruir, juntos. Mas o que parecia ser uma nova jornada não era simples. O dilema do passado ainda pairava sobre eles. Uma lembrança de que a verdade pode ser dolorosa, mas é a única forma de cura. Como eles lidariam com as ramificações da escolha de Lucas? Qual seria o impacto dessa nova realidade em suas vidas? A verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto a luz se dissipava, eles foram surpreendidos por uma nova visão. Uma cidade nova, não mais marcada pelo preconceito, mas por esperança. Os rostos ao redor eram diferentes, esboços de um futuro melhor, mas a luta ainda estava presente. O calor no coração de Lucas se misturou com o frio da dúvida. O que mais ele ainda tinha a descobrir? Ele sabia que a vida mudaria para sempre, mas a pergunta ainda permanecia: até onde ele iria para proteger o que amava? Apenas o tempo diria. E agora, querido leitor, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar nessa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir o que você pensa. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Não saia do canal ainda, pois temos mais histórias emocionantes esperando por você. Clique na próxima história no final do vídeo e embarque em novas aventuras.